Olá! Você vai escrever a história que será o seu primeiro livro? Então confira neste vídeo 3 maneiras de esboçar personagens que podem te ajudar na sua escrita criativa. Sejam muito bem-vindos, futura ou futuro escritor infanto-juvenil, ao canal Escrita Publicada. Este é um espaço pensado para falar sobre o que você, aspirante a escritor infanto-juvenil, precisa saber para publicar o seu primeiro livro com uma editora tradicional. E muito mais sobre a construção da sua futura carreira de escritor. Meu nome é Andréia e eu sou escritora e ilustradora infanto-juvenil. Se você tem uma ideia sobre a qual gostaria de falar, mas não tem a menor ideia de como começar a história, um bom ponto de partida pode ser a definição do seu personagem ou das suas personagens. O maior benefício, né, de você trabalhar na definição das características aí do seu personagem antes é o fato de que, ao começar a colocar as suas ideias em palavras, você não vai correr o risco de se trair fazendo aí uma caracterização inconsistente, por exemplo, entre o caráter né, ou a personalidade e a forma de agir desse personagem. Mesmo vilões ou antagonistas, que são odiados, eles são capazes de criar emoções tensas no leitor, porque eles foram criados e mostrados aí de uma forma consistente ao longo do enredo. O melhor momento para pensar em quem serão os personagens é realmente no início. Quantos serão? Se há necessidade de antagonista, né, ou vilão, o quanto esse vilão precisa ou não ser claro. Os personagens, eles podem mudar ao longo da história? Sim, eles podem. Mas isso também precisará aí parecer assim, legítimo na relação entre os acontecimentos e a força da personalidade do seu personagem. Porque, caso contrário, vai ficar assim, um gostinho de insatisfação para o leitor. Eu vou considerar que você, enquanto adulto, você tem aí experiência, né, de observação e conhecimento para saber que alguém não muda da noite para o dia, né? E que as mudanças que vão acontecendo, elas vão acontecer pouco a pouco. E são determinadas, por assim dizer, pelo peso dos acontecimentos e o grau com que esses acontecimentos afetam aí as pessoas, né? A resistência delas e por aí vai. Dito isso, uma maneira de você esboçar os seus personagens é fazendo uma lista. Nela você pode incluir o nome, né, das personagens. E é claro que quando eu falo em lista, é para quando você for trabalhar com um maior número de personagens. Eu particularmente acho bem tranquilo quando eu vou usar até 3 personagens. E se a história for voltada para crianças menores, provavelmente os personagens eles não vão aí manifestar personalidades muito complexas, ou eles não vão viver grandes conflitos, até porque o volume de páginas tende a não ultrapassar uma média de 20 páginas. Além dos nomes, você pode ainda descrever características físicas que, inclusive, estejam, de alguma forma, ligadas à personalidade de um determinado personagem. Por exemplo, é uma figura geek. O termo nerd tem tom pejorativo, vale lembrar. Então, é geek. O quanto o personagem precisa dos óculos, esse personagem geek. Eles são simples ou tem alguma característica ali naquele óculos que vai revelar uma parte da personalidade de quem está usando. Então, fazer isso pode te ajudar a idealizar a imagem da personagem. E quando você idealiza aí a aparência ou a imagem, né, da sua personagem, isso vai te ajudar no sentido de que ela se torne mais real para você. E se ela se tornar mais real, vai te ajudar a falar com mais segurança
sobre a personagem aí ao longo da história, porque para você ela é uma figura real ali na sua imaginação. A segunda maneira para esboçar aí os seus personagens é usando um questionário elaborado por você mesmo. Mas você precisa ter clareza que não se trata de roteirizar a história, não é isso não. As questões, elas devem ser aquelas que te façam pensar e fazer algumas definições sobre a personagem. Alguns exemplos de perguntas que você pode fazer nessa direção. Quem é a personagem principal ou a primeira que você consegue visualizar mentalmente? Como é que ela age cotidianamente, essa personagem? Outra pergunta, o que ela faria diante de uma ameaça? A ameaça pode ser de qualquer tipo. Que tipo de pessoa ela é, né? Caso se trate de uma pessoa. Ela é introvertida, tímida, extrovertida, explosiva? A idade cronológica dela equivale à idade emocional? Qual o círculo de apoio dela? Quais os desafetos, caso haja desafetos? Como a personagem agiria em X situação contrariando quem ela é? Por que ela faria isso? Então, a natureza das perguntas, como você pode imaginar, elas devem ter relação com o que você está escrevendo. Porque, caso contrário, vai ser inútil para você as perguntas, né? Para desenvolver aí a história que você está imaginando. Então, tanto no caso de fazer a lista, quanto por questionário, você pode, e eu até te aconselho, a deixar para cada personagem um espaço exclusivo. Assim você vai poder ir acrescentando ou redefinindo aspectos nesses personagens, principalmente aspectos emocionais e de personalidade. E manter também uma clareza visual sobre cada um deles. De preferência, coloca num lugar onde você possa olhar rapidamente sempre que surgir ali uma dúvida. Vai te dar aí uma maior agilidade na hora de você fazer a sua escrita criativa. Então, por exemplo, você pode pregar na parede, que você vai estar visualizando aí rapidamente a personagem. Quero tirar uma dúvida, né? Poxa vida, eu escrevi que a personagem faz tal coisa, agiu de tal forma. Não, mas eu acho que isso não tá legal. Volta lá e consulta quem é a sua personagem, o que você pensou e escreveu sobre ela, né? Respondendo o questionário. Isso vai te ajudar a ter uma clareza muito grande e criar personagem consistente. A terceira maneira de esboçar seus personagens é por inspiração ou baseada em realidade. Ou seja, em algumas pessoas aí do seu círculo pessoal ou cotidiano. Mas aqui cabe um grande mais. Tenha o bom senso de não deixar a personagem 100% fiel às pessoas nas quais você se inspirou, para evitar problemas. Porque, afinal, você não está ali retratando a realidade. E não se trata nem de você desopilar ou desabafar seus sentimentos sobre um indivíduo em particular. Pelo menos assim eu espero. Mas, retomando. Então, você pode fazer aí uma seleção de características específicas da pessoa na qual você está se baseando e levar aí, inclusive, essas características em uma outra direção. Por exemplo, quais os pontos fortes sobre aquela personalidade da pessoa em questão, as falhas, que não precisam ser daquela pessoa em específico. Então, pode ser de uma outra. O que eu quero dizer com isso? Você pode ainda usar uma inversão, por exemplo, de gênero, ao trabalhar por inspiração ou baseado. Como assim? Você imagina que você está se baseando em um dos seus personagens, né? Por exemplo, um ex-vizinho, com quem você conviveu muito tempo. Ao invés de você usar as características em um personagem masculino, você pode atribuir essas características para uma personalidade de uma personagem feminina e ainda mesclar
a informações de uma segunda pessoa. Então, isso vai te ajudar, inclusive, a ir se desprendendo aí, né? Se desvencilhando de uma possível armadilha de escrever seu personagem tal qual a pessoa real na qual você se baseou. Lembre-se, bom senso, não vai fazer o seu personagem 100% igual àquela pessoa real para não ter problema. Então, essas são as 3 maneiras que podem te ajudar no momento inicial aí a superar suas dificuldades para definir os aspectos dos seus personagens. E inclusive como desdobramento podem te ajudar ainda a definir qual é a importância de cada um deles, qual importância você vai dar, né, a eles aí no decorrer da narração. Um outro ganho é que esse exercício de direcionamento, vamos chamar assim, ele pode te ajudar a ver se você deve aumentar ou demilitar não só o número de personagens, mas também os aspectos psicológicos e emocionais desses personagens. E para não ficar nenhuma dúvida, o maior número de personagens é ideal para histórias para leitores mais experientes. Então, nós estamos falando de público juvenil ou pré-adolescente. Lembre-se, o maior número de personagens implica em um maior volume narrativo, né, para situar aí cada um deles no contexto, no desenrolar da narração e ainda as particularidades deles e a importância dessas particularidades ali na história. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, confere o vídeo Você Sabe Quais São os Gêneros Literários Infantis e publicar um livro em 2023, projeto pessoal. Eu vou deixar os links para você na descrição e você pode conferir. Ah, por favor, já sabe, não vai embora sem deixar o seu like para ajudar o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas. Se inscreva e ativa o sininho para não perder nada sobre o universo da literatura infanto-juvenil. Gostou desse conteúdo? Se você gostou, compartilha. Muito obrigada pela sua paciência e companhia. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!